os eventos que nós fizemos pelo interior do estado, justamente para valorizar a nossa indústria. Hoje nós temos o HJ, nós temos aqui a nossa presidente, por favor, Patrícia, permaneça ao meu lado aqui. Aqui, fica aqui, me apoiando aí, ok? A Patrícia coordena o HJ, né, que são mais de 150 membros, e a certeza da continuidade da nossa entidade. São esses lançamentos, com certeza, a gente tem a expectativa que cada vez mais a vida útil deles sejam maiores, né? O consumidor está muito atento, a indústria cada vez lança produtos com mais qualidade e a preços competitivos. A questão, ela se foca cada vez mais na qualidade de vida, na saudabilidade, e esses lançamentos, praticamente eles são isso, é a praticidade e saudabilidade. Então isso, os consumidores, com certeza, 2 semanas após a feira já têm essa oportunidade, e a nossa satisfação é essa, o Brasil estará presente buscando esses lançamentos para levar para o Brasil inteiro. O senhor acha que passa de 520 milhões? A expectativa é que ultrapasse, depende do momento, ou seja, essa economia... Nós teremos um ingresso, né, essa antecipação do 13º dos aposentados. São atividades que, com certeza, acabarão incrementando o nosso consumo. Diego, lamentavelmente não tive a oportunidade de me encontrar contigo nesta tua última vinda a Porto Alegre, mas te espero dia 20, 21 e 22 de agosto para a Grande Expo Agras 2019 na Fiergs aqui em Porto Alegre. Esperamos que você tenha a oportunidade de vir e presenciar o que estamos preparando para os varejistas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Uma programação primorosa que com certeza vai agradar a todos. Te aguardamos, meu querido. Um grande abraço. Mais um Café com o Lojista, com Rafael Terra, falando sobre mídias digitais. Mídias digitais é o assunto do momento, é para onde nós vamos, né? Hoje, o Brasil e os Estados Unidos recentemente elegeram presidentes em mídias digitais. Para onde vai a comunicação? Para onde vai
comunicação com o nosso cliente. É isso que o Cindy Lojas apresenta aqui, é isso que o Cindy Lojas traz. Procure sempre o Cindy Lojas. Nós, como lojistas, temos que pensar no futuro. O futuro não é amanhã, o futuro é hoje. E as mídias digitais fazem diferente. Eu vou contar para vocês de várias empresas que estão nascendo no Brasil e no mundo, somente através do Instagram. São pessoas que começam fazendo alguma coisa em maquiagem, alguma coisa em produtos para pets, alguma coisa em roupa, alguma coisa em semijoias, começam no Instagram, crescem e depois vão para a loja física. Por você que tem uma loja física, por que não faz isso? Né? Procura simplesmente qualificar-se nessa área, criar uma ação com a sua família, com amigos e tal, e fazer influenciadores na área digital. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos mostrando, porque os negócios vão diretamente ser impactados, estão sendo impactados pela área digital. Se você não fizer isso, você não tem futuro no varejo. Procure qualificar. Qualquer atividade, qualquer ação hoje passa pela internet. Todas as pessoas que mexem na área de tecnologia estão empregadas. Por quê? Porque é o que está acontecendo no mundo. E vocês têm que se qualificar, procurar o Cindy Lojas. Olá pessoal, tudo bom? Hoje um prazer estar aqui na Cindy Lojas para falar sobre vendas em redes sociais. Eu vou mostrar aí 50 dicas comprovadas que já reverteram em vendas para clientes, enfim, de vários nichos, certo? Então mostrar como vender no Facebook, no Instagram, nos Stories, no IGTV, no YouTube. Então quem estiver aqui, a gente vai sair aí com a cabeça lotada de ideias, porque não são 10 nem 20, são 50 dicas aí para vender nas redes sociais. Uma das coisas que eu vou falar aqui são sobre as 3 ondas nas redes sociais. O que são as 3 ondas, gente? É o que está dando certo hoje nas redes sociais, né? Aqui no Instagram é o IGTV. O IGTV hoje é o canal com maior alcance orgânico dentro do IGTV, né? Outra onda das redes sociais que as pessoas não estão usando direito é o LinkedIn, gente. O LinkedIn, só para vocês terem ideia, 1% só das pessoas geram conteúdo no LinkedIn, 99% é simplesmente audiência no LinkedIn. Então vou mostrar como potencializar o LinkedIn para marcas. E terceira dica muito legal e pouca gente está usando são os stories no YouTube, gente. Tem gente que nem sabe que tem stories no YouTube também, tá? E é uma questão bem bacana e que está bombando aí para vendas e poucas marcas estão usando, certo?
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Meu boa noite ao deputado estadual Eric Lins, que está em Porto Alegre. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Prazer aqui às 10 e tanto. Estamos aqui para bater um papo chato de ser batido, mas tem que ser batido. Tem que ser falado, né? Tem que ser enfrentado o tema. Antes de tudo e mais nada, o deputado Eric Lins é deputado estadual do Democratas em primeiro mandato, foi vereador em Uruguaiana, na fronteira, mas é carioca. Como é que foi parar aí no Rio Grande do Sul, deputado? Pois é, o pessoal fala carioca, mas atualmente eu sou cariúcho, Diego. Mais úcho do que cari, diga-se de passagem. Bem, eu sou procurador do Estado, daqui do Rio Grande do Sul. Fiz concurso para cá, tem 8 anos e meio. Que eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive passagem em Rio Grande, onde eu fiquei 3 anos. Passei 1 ano em Santana do Livramento, vizinha ali do Uruguai. E 4 anos eu passei em Uruguaiana. E agora viemos para Porto Alegre. Muito bem. E tu és procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Pois é. Eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre quis ser procurador do Estado, estudei exatamente para a advocacia pública, porque eu sempre acreditei que o Estado tem uma função importante a exercer dentro da sociedade como um todo. Mas eu também entendi sempre que existe um limite para essa atuação, e é por isso que eu sempre defendi um Estado mínimo. Um Estado, seja, as pessoas, tem muita gente que quando fala em Estado mínimo, algumas pessoas dizem, não o mínimo, o necessário. Mas me parece uma redundância. A palavra mínimo, ela carrega dentro de si exatamente o significado de ser necessário. Porque é o mínimo necessário para que as coisas funcionem adequadamente. Eu sempre acreditei nisso, Diego. Então por isso que eu escolhi ser procurador do Estado, para poder ajudar a viabilizar políticas públicas, defender aquilo que é da população e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Tu és um conservador, Eric? Antes de qualquer coisa, eu sou conservador. Vamos botar. Tem muitas pessoas que falam, conservador, mas liberal. Não, conservador. O conservador, por natureza, é um cara que é liberal na economia. É natural isso. O conservador, ele defende aquilo que é inato ao ser humano desde sempre. Aquelas coisas que sempre funcionaram. E uma das coisas que sempre funcionou é a liberdade das pessoas. E eu sou conservador tanto nas coisas, nas liberdades que as pessoas podem exercer e devem exercer, quanto conservador no sentido de que antigamente algumas coisas funcionavam muito bem e foram sendo alteradas por pensamentos distorcidos. Está no momento da gente retomar como as coisas funcionavam um tempo atrás. Nós tivemos agora, deputado Eric Lins, uma frente parlamentar que tu encabeças na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sobre doutrinação nas escolas, contra a doutrinação nas escolas. Esse é um tema que eu bato como jornalista nessa tecla, da perversidade que é você doutrinar crianças. Isso, olha, há uns 15 anos, mano, tem um artigo meu da década passada, que inclusive foi um dos primeiros artigos colocados no site do Escola Sem Partido, tá?
E agora, felizmente, o Brasil está acordando para isso. Conta para mim das tuas motivações para criar essa frente parlamentar na Assembleia do Rio Grande do Sul contra a doutrinação nas escolas. Olha, essa legislatura começou há 4 meses. Enquanto vereador, o meu primeiro projeto, da primeira manhã, do primeiro dia, foi o projeto Escola Sem Partido. Uhum. Eu sempre compreendi isso como um elemento nevrálgico, um elemento central para as coisas darem certo na sociedade como um todo, porque existe hoje um desequilíbrio no uso das forças dentro das escolas. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está dentro de uma escola e alguns professores deixam de dar as suas matérias para exercer influência sobre as crianças, sobre os jovens, o professor ele é hierarquicamente superior a eles, isso é natural. Uhum. Primeiro que ele é mais velho, mais experiente. Segundo que ele está numa posição de destaque. Quando ele faz isso, ele corrompe toda a estrutura fundamental da nossa sociedade. Porque desde o começo dos tempos, as pessoas perceberam que era necessário transmitir conhecimento para os jovens. No começo isso era feito de forma muito impensada e natural. Depois o Estado resolveu organizar isso e colocou regra. Regra. A criança tem que estar dentro da escola. Não levar a criança para dentro da escola é crime. Por quê? Porque o Estado passou a entender que dar educação, no sentido formal da palavra, era uma exigência dos tempos. Era uma exigência para que o Estado conseguisse se desenvolver. E aí a gente chega numa posição em que alguns professores eles deixam de dar a informação completa, quer dizer, dão só informação para um lado, ou deixam de dar informação para apresentar os alunos e conduzi-los à sua própria visão de mundo. Na verdade, ele está deixando de dar esse conteúdo essencial que, se os pais deixarem de levar as crianças para a escola, eles cometem crime. Mas se um professor deixa de dar o conteúdo para aquele aluno, ele não está cometendo crime. Eu acho que isso é um crime. Uhum. Se o Estado compreendeu que a criança deve receber ensinos plurais, é por isso que o nome da frente parlamentar é Frente por uma Escola Plural, isto é, que dê ao aluno todas as visões de mundo que podem concorrer pela verdade dos fatos em determinado assunto. Tá? E sem doutrinação, sem conduzir para um lado nem para o outro. Se o Estado pensou que isso é tão essencial, que falou que se um pai não colocar a criança dentro da escola é um crime, um professor que não transmite aos alunos essa mesma pluralidade e essa mesma completude de ensinamentos, para mim também está cometendo um crime. E diante dessa compreensão, eu falei, olha, eu preciso defender essa questão de escola sem partido, eu preciso defender e combater esse monólogo dentro da escola. É interessante isso, porque algumas pessoas, não é meu caso, evidentemente, eu defendo muito escola sem partido e combato a doutrinação, repito, é um crime que se faz contra as crianças e adolescentes. E eles têm medo que se coloque, o projeto Escola Sem Partido é botar os direitos e obrigações num cartazete na entrada da sala de aula. Por que eles têm tanto medo disso? De coisas que já estão na Constituição, já estão na legislação vigente. Por que tanto medo, hein, Eric? O medo que decorre, o medo que deriva da simples colocação de um cartaz com deveres do professor, que na verdade corresponde a direitos dos alunos, é exatamente o mesmo medo que os leva a produzir a doutrinação. É o medo que os alunos tenham a consciência do que pode ou que não pode ser feito. É o medo que eles adquiram a oportunidade de escolher entre o A e o B. Eles têm medo de 2 palavrinhas: honestidade intelectual. A honestidade, quando você vai apresentar um conteúdo ou debater com alguém, significa que quando alguém apresentar um conteúdo ou um argumento mais forte que o seu, você tem que automaticamente compreender esse argumento e mudar de lado. Se os alunos tiverem acesso aos 2 lados da moeda, para poder, de acordo com sua própria liberdade de aprender. Porque o que a gente está fazendo aqui é defender a liberdade de aprender do aluno. É isso aí. Ele tem que ter direito
de formar o seu próprio entendimento, o seu arcabouço de conhecimentos. Você oferece a ele escolhe, ele compara. Porque o aluno ele é jovem e ele não está ainda sofrendo da histeria que alguns mais velhos sofrem. Histeria aqui num formato psiquiátrico da palavra, né? Quando alguém está tanto tempo defendendo uma ideia que o simples pensamento de que ele pode ter sido errado durante todo esse tempo desenvolve nele uma resistência que ele nem percebe. O aluno ainda não tem isso. Ele está formando o seu conhecimento. Então eles têm muito medo. Esse é o medo que eles têm de colocar o cartaz do Escola Sem Partido nas escolas, porque o aluno vai ter consciência dos seus direitos. E isso gera muito medo que eles vão perder o monopólio do discurso. Me surpreende até que alguns liberais, porque eu sou um liberal e sou um conservador, tá? Alguns liberais, amigos meus, que se dizem muito mais liberais do que eu, e acho que até do ponto de vista deles eles dizem que não pode ter escola sem partido, não pode o Estado criar a lei do escola sem partido, porque nós vamos estar dando mais força para o Estado brasileiro, quando na verdade o Estado brasileiro deveria sair da educação. O que te parece isso, hein, Eric? Os liberais, como eles se chamam, eu até compreendo de coração, Casagrande, o sentimento deles. Eu também sou a favor de um Estado menos interventor, um Estado que dê mais liberdade para as pessoas. Só que a liberdade ela tem diversas facetas. A liberdade ela comporta necessariamente o conflito de alguns valores. Quando a gente está falando que o Estado saindo do espectro da educação vai dar mais liberdade para as pessoas, porque é isso que eles estão defendendo no frigir dos ovos. Você vai deixar para os pais, e isso eu concordo, a autonomia de dar aos seus jovens o conhecimento religioso e moral que entendem correto. Nisso nós concordamos. Só que o que eles não percebem é que o Estado, quando o Estado determinou um limite mínimo, e aí isso é aqui que a gente entra no conceito de Estado mínimo. É o Estado mínimo necessário para que a gente não adentre ao caos. Nós não cedamos à entropia. Tá? O Estado mínimo determina que nós devemos fornecer aos jovens a informação básica, a escola básica, um percentual X de educação mediana e um percentual inferior de educação superior, natural. Agora, se nós determinamos que a educação é um conceito mínimo que o Estado deva dar, nós devemos fazer com que essa educação também comporte a liberdade de aprender. E veja bem, quando a gente está falando de liberdade de aprender, ela não se contrapõe à liberdade de expressão. Ela se compõe junto com a liberdade de ensinar. Veja bem, liberdade de aprender do aluno, ela se compõe, ela se harmoniza com a liberdade de ensinar do professor, que era a antiga liberdade de cátedra que se falava antigamente. E elas não se confundem com a liberdade de expressão. São duas coisas muito diferentes. E muita gente fala que a gente vai simplesmente tirar o direito do professor se posicionar. Ninguém falou isso. Em nenhum momento. A única coisa que se fala é o aluno tem direito de conhecer as versões sobre algum assunto. O professor pode escolher o método, a forma e o conteúdo que ele vai apresentar. Agora, se em determinado momento um aluno perguntar, professor, mas qual a tua opinião? Depois dele dar as duas versões, o professor pode falar. Não tem problema nenhum. Você acredita, como vai falar, por exemplo, da saída da Dilma da presidência? Vai falar, olha, houve a saída de uma presidente, da presidência. Existe a versão de que foi um impeachment, um método formal e legal de retirada de um presidente, porque ela fez as pedaladas fiscais. Existe uma outra versão de que foi um golpe, que para retirar
o PT do poder na época. E aí você apresenta os dois lados. Ele fala, eu acredito que foi um golpe, ou eu acredito que foi legítimo, foi impeachment. Pode dar sua opinião, mas não conduzi-lo, não militar em prol de alguma coisa. E aí quando os liberais dizem que o Estado não deve intervir nisso, o que ele está falando é que ele deve deixar a coisa solta. Quando você deixa a coisa solta, a tendência é que você vá para o caos, para a entropia, para a anarquia. Então o que a gente está defendendo é uma organização mínima das coisas. Uhum. É isso que a gente está defendendo. Porque como conservador, a gente gosta das coisas organizadas, né? Às vezes a gente tem a mesa desorganizada, mas o Estado tem que ser organizado. Porque se a gente, porque senão a gente volta para o estado de natureza, né? Onde tudo era muito pior, né? Era muito pior. Era a guerra de todos contra todos, né? Como dizia o Hobbes. O mais forte manda. Quando você tinha se a gente não intervir minimamente, não compusermos a segurança pública, a gente vai voltar para um tempo selvagem. Uhum. A gente vai voltar para a lei do mais forte. E na lei do mais forte, isso vale para a guerra do tráfico. Uhum. Se nós não tivermos segurança, quem vai vencer é a guerra do tráfico. Se nós não tivermos o direito das pessoas terem o direito de se defender, e ter uma arma, você está dando o direito do mais forte, que é o cara que tem uma arma e está transgredindo as leis. Se nós não compusermos dentro da sala de aula um equilíbrio das coisas, quem vai sofrer é a parte mais fraca, a parte hipossuficiente na relação de educação. E o hipossuficiente é o mais jovem, é o mais inexperiente, é o aluno, que é, não por outro motivo qualquer, o objetivo, o núcleo e o fim último do ensino, de todo o sistema de ensino. Não existe motivo nenhum para ter sistema de ensino, senão o aluno aprender. Eric, é evidente, a gente nota que a esquerda está enlouquecida com isso. Infelizmente tem apoio de alguns, não a maioria, mas de alguns liberais que também são contra o escola sem partido. Eu digo isso infelizmente, tá? Tristeza no coração. Eu digo com tristeza no coração, porque eu sei que no fundo eles estão de boa fé. Mas só que a gente precisa resolver os problemas reais das pessoas de carne e osso, dos seres humanos, né? A gente ficar na tese, né, numa tese utópica de que, bom, no mundo ideal eu gostaria também que não existisse Estado, mas desde que o homem é homem, ele se organiza e as comunidades acabam delegando poder a determinados grupos para gerenciar determinadas coisas. É assim que as coisas funcionam, né? Ainda porque determinadas coisas necessitam tamanha concentração de dinheiro que só grupos de pessoas vão conseguir fazer. Uhum. Você veja, as estradas necessitariam que ou o rei, que concentrava muito dinheiro, e no Frigir dos Ovos ele tinha os impostos, e ele fazia as estradas na época, né? Ele mantinha uma segurança, que são coisas, são bens coletivos, digamos assim. Então você precisa de um Estado mínimo para fornecer justiça. Algumas pessoas vão falar que você pode ter só a arbitragem, mas não é suficiente. Ainda pelo preço da coisa. Não é suficiente. A gente precisa ter uma organização mínima. E eu sou muito simpático às pautas liberais, né? E olha que eu concordo com praticamente todas elas. Talvez não com a intensidade que eles defendem, que alguns defendem, ou como, por exemplo, dizer que imposto é roubo. Não, acho que não chega tanto, mas que os impostos são muito altos, que eles praticamente inviabilizam o exercício da empresa, e inviabilizam muitas outras. A gente tem que reduzir, sim, para gerar emprego, tem que reduzir, sim, para gerar capacidade de investimento. Mas o que eu critico muito é que algumas análises são feitas de forma muito epitelial. Eu costumo usar a analogia de você turvar o fio da água. Você está num lago cristalino, você consegue ver as pedrinhas lá no fundo. Você consegue ver um relógio que caiu, até um pedacinho de ouro. Mas se você começa a turbar o fio da água ali, né, você não vê o fundo. Porque você está turbando, seja a linguagem, ou turbando
o discurso em si ou os argumentos. A gente precisa dar uma mergulhada para poder chegar lá embaixo. Não pode ficar só nesse discurso raso. A gente tem que mergulhar e olhar todos os lados, tem que olhar a coisa por dentro. Eu tenho criticado muito isso. E talvez esses discursos estejam de forma tamanha intrincado dentro das questões do Escola Sem Partido, que estejam confundindo ou até mesmo conspirando contra os nossos ideais. Isso me deixa preocupado, Casagrande. Agora, não é só nas escolas que há essa infiltração e essa doutrinação. O Estado brasileiro foi tomado, não foi? Olha, o Estado, não o Estado, o Brasil foi. Isso se deu porque o PT ele fez um tipo de socialismo que seguiu estritamente a cartilha gramsciana. Que o Gramsci ele defendeu que se criasse uma onipresença invisível de forma que as pessoas possam defender os ideais marxistas sem perceber isso. E às vezes o negócio foi de forma tão hábil feita pelo PT ao longo dos últimos 60 anos, e algumas pessoas vão falar, mas nem tem PT há 60 anos, mas as pessoas eram as mesmas, e elas já estudavam o gramscismo naquela época, que eles conseguiram articular dentro das ONGs, dentro das universidades, dentro dos sindicatos, dentro de todos os locais em que pudesse ter o exercício de um discurso de uma forma muito específica, de uma forma brilhante. O Hitler usou muito isso, usou muito marketing, e de forma que eles conseguiram fazer com que o discurso, as pessoas defendam coisas de esquerda sem perceber. Às vezes nós mesmos somos pegos em algum pulo do gato ou uma pedra sem perceber, e temos que voltar, fazer uma releitura para poder sair dessa doutrinação que veio desde pequenininho. A doutrinação às vezes a gente nem percebe. E num estalar de dedo, quando a gente vê que foi enganado durante toda a vida, a gente tem que ter a humildade de parar, caramba, o que eu quero? Eu quero estar errado pelo resto da minha vida ou estar errado daqui para trás? Depende da tua escolha. Eu acho que estar errado é uma coisa muito ruim, Casagrande. Então, parar e pensar. Essa é a histeria que algumas pessoas têm. Tem uma coisa, esta frente parlamentar que tu estás liderando, como é que foi o reconhecimento dos teus pares na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul? E o que vai acontecer daqui para frente, deputado estadual Eric Lins? Diego, eu tive o prazer de contar com a presença aqui da Bia Kicis, autora do projeto Escola Sem Partido no Congresso, e do Miguel Najib, procurador do Estado de São Paulo, que foi o idealizador do projeto. Meu amigo. Grande amigo. O Najib é um cara fenomenal, que teve a ideia, o brilho, tá? E a humildade também de chamar pessoas para trabalhar isso junto. Ele teve a compreensão de que o problema era muito grande e chamou mais gente para ajudar. A ideia da frente não é diferente. A frente são muitos deputados trabalhando juntos. Foram 20 e poucos deputados. Muitos que são defensores da ideia, tá? Defensores da ideia da liberdade de aprender do aluno. E conversando com o Miguel, ele falou uma coisa muito legal. A gente não está preocupado em aprovar lei nenhuma. A gente não está preocupado com nada de aprovar um projeto ou qualquer coisa. O que a gente quer é que a coisa se resolva, isto é, a discussão pública continue, nós temos que fazer barulho, nós temos que fazer os jovens compreenderem realmente quais são os seus direitos, porque essa discussão que a gente está fazendo, Diego, é essa discussão que a gente vai levar através da frente parlamentar para os municípios do interior, porque eu vou levar isso aqui para Garibaldi, eu vou levar para Bento, eu vou levar a discussão para Uruguaiana, eu vou levar para Palmeira das Missões, para Rio Grande, eu vou mandar para Alvorada, eu vou fazer toda a discussão na região da metropolitana de Porto Alegre, porque enquanto a gente estiver fazendo barulho, as pessoas vão tendo mais consciência dos seus direitos, nós estaremos trazendo cada vez mais pessoas para o nosso exército, que é o exército da liberdade de aprender, é o exército que protege os jovens. Esse barulho vai ecoar. Enquanto tiver barulho,
Eles vão ficar cada vez mais acuados, sem coragem de fazer abuso. Mas se eu me calar, como parlamentar ou como cidadão, diante de abusos como esse que está acontecendo no colégio, que eu te contei agora, as pessoas vão começar a ter a sensação da impunidade, a mesma sensação que tiveram nos últimos 50 anos, e que, se Deus permitir, eles não vão ter mais essa sensação de impunidade, pois vão estar sempre pensando que alguém vai poder estar filmando esse tipo de abuso, porque é um abuso, ou um crime, como o de deixar de dar conteúdos para as crianças. Se alguém pensa que não pode filmar, eu digo, pode filmar sim, porque a todas as pessoas é dado o direito de fazer qualquer coisa que a lei não proíba. É diferente. É o direito das pessoas de fazer qualquer coisa que a lei não proíba. É diferente do dever do Estado de só fazer aquilo que a lei permite. É o princípio da legalidade que é atribuído às pessoas. É um princípio da legalidade, é um princípio de liberdade. O princípio é a liberdade. Portanto, se tiver que filmar, filma. Especialmente dentro de escola pública. Porque se é dentro da escola pública, não tem nada a esconder. Eu quero saber quem é que vai ter coragem de dizer que os pais de alguém não têm direito de saber o que está sendo ensinado para os seus filhos. Eu estou conversando com o deputado estadual Eric Lins, que é procurador do estado, foi vereador em Uruguaiana, agora tornou-se, na última eleição, foi eleito deputado estadual pelo Democratas, está na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e está lutando, criou junto com, enfim, está liderando junto com seus pares aí a frente parlamentar contra a doutrinação nas escolas. E várias pessoas perguntando se elas podem te procurar também, Eric. Podem me procurar, o meu gabinete fica no 11º andar da Assembleia Legislativa, podem seguir no Twitter, podem me seguir no Facebook. É fácil falar comigo, tá? Me tenham como aliado, me tenham como amigo, porque nós estamos aqui trabalhando exatamente para um futuro melhor para todo mundo. É para todo mundo. Eu falo chiado, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vim para cá e agora esse aqui é meu estado. Resolveram me adotar e agora também não adianta que eu não vou mais embora daqui. Então não adianta mais, porque é muito fácil me achar e vamos, que nós temos muita coisa para conquistar juntos. Este aí, o deputado estadual Eric Lins, que é do DEM do Rio Grande do Sul, tá? E que esteve conosco aí, está na Assembleia Legislativa. Um bom papo, hein, gente? Bom papo, gostei demais. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Alô, amigos, boa noite, Brasil, boa noite, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande, conversando com vocês direto de Orlando, na Flórida,
vai chover daqui a pouquinho. Aqui nós estamos 1 hora a menos e foi um dia bonito de sol, a temperatura chegou a 35 graus, está abafado, está calor aqui na Flórida. Bom, então me permitam apresentar o convidado, ilustre presença no programa de hoje, mais uma vez um convidado de peso, Dr. Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça, 29 anos de Ministério Público. Boa noite aí no Brasil, bem-vindo. Boa noite, Diego. Falando 29 anos assim até assusta, né? Passou, é aquele momento que a gente diz assim, passou rápido, e passou rápido mesmo. Nós estamos há horas nessa discussão aí, quando nós vamos fazer nossa live, era para a gente ter feito quando eu estava em Portugal ainda, mas aproveitar e fazer uma agora, não tem tempo perdido. Exatamente. Bom, o lance é o seguinte, a gente não fez quando tu estavas em Portugal fazendo um curso, até anotei aqui, curso de Defesa Nacional, Ministério da Defesa de Portugal, e, enfim, agregando teus conhecimentos, que tu vais usar isso em prol da sociedade, em defesa da sociedade. O Dr. Fábio Costa Pereira, eu não canso de dizer, eu tenho muita satisfação de te ter comigo aí nos meus espaços, que tu vá nos programas que eu apresento já há alguns bons anos, porque é um lutador para que a gente tenha efetivamente justiça no Brasil, né? Então, bem-vindo de novo, doutor Fábio Costa Pereira. Te agradeço, Diego. Muito mais bondade pela nossa amizade que qualquer outra coisa. E sabe que no Brasil lutar para se fazer justiça é uma coisa muito complicada, é muito complexo, até porque nessa equação toda do fazer justiça, os grandes esquecidos e os grandes desconhecidos são a sociedade e as vítimas. Então, falar em nome das vítimas, falar em nome da sociedade não dá ibope, não vende livro, não gera corrupção e, não mais das vezes, se tornam apenas nomes que são esquecidos ao passar do tempo, depois de uma comoção inicial dos fatos acontecidos, dos terríveis fatos acontecidos, como crimes, mortes, etc. E isso não dá ibope, não vende livro e, como te disse, né, não geram teses. Mas não tem como fazer diferente, né? As pessoas que têm um padrão moral, elas não aceitam ver essas coisas todas que acontecem no Brasil de braços cruzados, né? É difícil, é óbvio que é tão interessante o seguinte, que eu percebi ao longo do tempo. No Brasil há uma minoria que tem um pensamento cor-de-rosa sobre o crime, sobre a criminalidade, que acredita que o ser humano é bom por natureza, que o Estado é o malvadão. Só que essa minoria é uma minoria que tem a fala, é uma minoria que tem o poder da escrita, é uma minoria que tem o espaço na mídia, em regra, no mainstream oficial, enquanto a maioria calada sofre os efeitos dessas ideias nefastas. Talvez o grande choque que o Brasil precise hoje, Diego, é um choque de ideias. Porque o que nos trouxe aqui, nesse momento terrível que a gente vive da nossa história, é terrível, porque nossos números são de guerra, a quantidade de mortos anuais são um número de guerras. Isso não foi à toa. Foi uma desconstrução ao longo de 30 anos que acabou no que a gente tem hoje. Criminalidade desempregada, mortes desempregadas, de a gente começar a assumir que o que não é normal como normal, Diego. Agora, eu lembro de uma conversa que a gente teve há alguns anos e tu me disseste, olha, Diego, vai ficar pior. É isso mesmo? Mas agora me parece que o Brasil está tentando frear isso, né? Elegeu um sujeito que está tentando frear isso, botou o Moro no Ministério da Justiça, está liberando as armas dentro de critérios evidentes para os cidadãos de bem, contra a bandidagem, não lhe parece? Sim, eu me permito, depois de tanto tempo nessa labuta, ser um pouco pessimista. Porque não basta tão somente colocar uma pessoa, um chefe de executivo, quando tu tem todo um sistema que foi desconstruído ao longo de 3 décadas, um sistema que se autoprotege,
e evita que as mudanças sejam feitas. É. Então, o pacote anticrime, que é uma necessidade hoje no Brasil, está parado. O decreto das armas, a quantidade de ataques que ele sofreu, todas as medidas que visam diminuir a relação de custo e benefício no crime, todas essas medidas elas encontram feroz, mas muito feroz resistência daqueles que fizeram a desconstrução do país durante esse período. Sim. Então, todas essas ideias de sacralização do criminoso, do endeusamento Tem um amigo meu em São Paulo, o Coronel Fernandes, que usa um termo, heroicização do criminoso. Todas estas ideias, todas essa rácio que transformou o criminoso em cult, elas permanecem. Não é a eleição de um presidente que vai mudar. Essa mudança ela é muito mais demorada que a gente imagina. Agora, a grande pergunta é, o Brasil tem tempo? A gente tinha conversado, eu acho que uns 4 anos, sobre isso, que ia piorar. De lá para cá, a situação do Brasil piorou. E vou dizer mais, vai piorar daqui para frente. Mas deu uma queda dos homicídios nesse início de ano. Deu uma queda nos homicídios, mas eu ainda não sei, eu ainda não fiz a análise do motivo pelo qual esses homicídios caíram. Claro. Porque na verdade a gente começa quando começa a lidar um pouco com estatística, um pouco com análise econômica do crime, a gente começa a ver as séries históricas. Quais foram as medidas que foram adotadas lá atrás que permitiram que esses crimes caíssem? Nós temos que ver se isso não é uma pax criminalis, se não é lá pelas tantas nessas regiões uma determinada facção ou organização que se impôs sobre as outras e fez cair. Eu não estou dizendo que é isso, mas você tem que fazer a análise. Ou se foram medidas que foram adotadas, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Exército na rua, que fez cair. Agora, o que é mais importante é que se essa tendência de queda vai se manter. O que me preocupa nesses números é um falso otimismo, Diego. É um falso otimismo. Porque, ok, caíram 28% dos homicídios. Ok, beleza, nós saímos de 60 mil homicídios ao ano para quê? 50 mil homicídios ao ano? Eu não acho que isso seja assim. Eu não acho que seja motivo de otimismo. Eu acho que é um dado que tem que ser contextualizado e tem que ser analisado dentro do que ele diz, que caíram os homicídios. Nós temos que saber se é o porquê que caíram esses homicídios e se vai manter essa tendência de queda. Agora, eu não vou comemorar 60 mil para 50 mil homicídios, porque nós estamos falando de 50 mil mortos. É muita coisa, Diego. É muita coisa. Falaram, olha, diminuiu o número de policiais mortos esse ano. Pô, beleza. De 490 para 398, caiu alguma coisa perto de 20%. Mas é policial morto pra caramba. Nós saímos de Walking Dead para Apocalipse Zumbi. A gente não saiu nem do ruim, Diego. Então, eu digo para as pessoas que estão conversando aqui com a gente agora, estão nos vendo aí, não tem motivo de otimismo ainda. Nós temos que saber se essa série histórica vai continuar nessa progressão. Se não é só um hiato dentro do caos, se não é o olho do furacão. Que acontece, né? Que acontece. Quanto tempo ficaste em Portugal fazendo esse curso de defesa nacional, hein, Fábio? Fiquei quase 7 meses, Diego. Eu cheguei em Lisboa dia 4 de novembro e saí dia 14 de maio. Muito seguro. Ficasse em Lisboa. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. É muito tranquilo. Como todo bom brasileiro, como todo bom brazuca que sai do Brasil para um lugar seguro, a gente demora muito tempo a aceitar que aquele lugar é seguro. Sim. Então falar com o celular, que eles chamam de telemóvel na rua, era um caos. As primeiras sensações de ter que tirar dinheiro no caixa na rua eram terríveis, Diego. Eu sei. Os caixas são na rua. Sabe quantos guardas de segurança esses que colocam dinheiro nos caixas foram mortos nos últimos 30 anos em Portugal? Nenhum. Vai um sozinho, sem arma,
com dinheirinho embaixo do braço, colocar, abastecer o caixa, Diego. Aham. Eu andava a qualquer hora do dia e da noite a pé, sem nenhuma preocupação. Minha grande preocupação em Lisboa eram as calçadas, que elas são um piso liso, irregular, e volta e meia escorrega e cai. A minha falta de segurança estava com as calçadas. A gente perdeu completamente a noção das coisas no Brasil, né? A nossa... totalmente, né? A nossa régua baixou demais, a gente aceita coisas que são inaceitáveis, né? São absolutamente inaceitáveis. Eu, quando cheguei aqui, embora eu já tivesse vivido aqui, 2 vezes aqui nos Estados Unidos, quando eu vivi, o Brasil não era tão ruim do ponto de vista da violência. Eu vivi aqui, eu vim para cá em 89, e o Brasil era um país muito tranquilo, em 89, com todos os problemas que tinha, perto do que se tornou, era um país muito tranquilo. E depois em 97, porque a grande explosão de criminalidade espalhada pelas grandes e médias cidades se deu a partir da segunda metade dos anos 90. Foi isso, né? Aí o Brasil entra absolutamente nessa época de globalização com a seta virada. Uhum. O mundo se deu conta que as coisas estavam mudando, em que os perigos e ameaças eram outras, e recomeçaram a pensar em reforçar seus sistemas de defesa e segurança. O Brasil, saindo dos regimes militares, faz uma constituição onde tudo se tornou proibir. A figura da autoridade passa a ser desconstruída lenta e gradualmente pelos governos que vieram. E aí pode se colocar na conta do governo FHC, na conta do lulupetismo, que fizeram com que essa figura da autoridade fosse sendo desconstruída aos poucos. Então, a gente pode ver que os investimentos nas polícias minguaram, que o investimento em efetivos minguaram, que o investimento em inteligência minguou, que o investimento geral em segurança minguou, e as consequências vieram. É o que a gente está apreciando. No início dos anos 2000, que nós tínhamos 40 mil homicídios por ano, nós passamos para 60 mil homicídios em pouco mais de 16, 17 anos. Então, nós estamos falando assim, em números estratosféricos. Roubos, Diego, roubos. 2011 tinha sido feita a última mensuração nacional sobre o roubo e sobre roubos. É um daqueles crimes que tem subnotificação. O roubo popularmente falando, é o assalto, né? Assalto à mão armada. A mão armada, porque pode ser com uma arma de fogo, ou com uma faca, ou com o que seja, né? Mas eles tentaram agora há pouco tempo tirar a gravidade do roubo com a faca. Tentaram. A faca não fere, então, e não mata, né? Pra eles, né? E aí, Diego, em 2011, que tinha sido feita a última grande mensuração, apontavam 960 mil roubos no Brasil. Esse número, esse indicador, some das estatísticas oficiais durante 6 anos. Reaparece em 2017 e 2018. Em 2018, esse número pula de 960 mil, e nós estamos falando de números que não são confiáveis, porque há uma subnotificação absoluta em matéria de roubo. Mas, em 2017, aparece esse novo número como para 1.800.000 roubos. E agora não é mais em todo o Brasil. É só medido nas capitais. Tem uma noção? Então, assim, a violência e a criminalidade explodiram na última década. Eu não estou nem mais falando de 2000 para cá. Na última década, de forma exponencial. A década de 10, ela está sendo especialmente violenta no país. A ponto daquilo que a gente conversava agora, a gente começar a achar normal o que é anormal. Todas as famílias têm alguém assaltado, todas as famílias sabem. Existem sistemas que as famílias criam entre si de comunicação para saber se está assaltado ou não. As famílias repassam uns para as outras maneiras de sobreviver na selva. Olha, como é a melhor maneira de ser assaltado? O que tem que levar? Um celular para entregar, um dinheiro para entregar, não reagir, não olhar para o criminoso. Cara, isso não é normal, velho. Isso não é normal.
Não é normal. Nós estamos completamente fora da realidade, né? Eu tentando falar com meus amigos portugueses isso, eles me levam com uma cara de incredulidade. Até o momento que eu disse, não vão mais falar. Eles não acreditam em mim. Valeu! Um grande abraço, Dr. Fábio Costa Pereira. Valeu! Fica com Deus aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. O Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.